Olá a todos, meu nome é Samara, eu sou enfermeira obstetra. Eu estou aqui para falar sobre um trabalho desenvolvido por mim e pela professora e enfermeira Aline Furtado da Rosa, da instituição Unifase de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. E esse trabalho ele foi feito como conclusão da minha residência em enfermagem obstétrica, cujo título é Belly Mapping, uma ferramenta de estímulo ao vínculo mãe e filho. Bom, para começar, né, nós temos que falar um pouquinho sobre a gestação, que é uma fase tão peculiar na vida da mulher, né? Cada mulher vai vivenciar essa fase de uma forma única, com suas peculiaridades, e o que a gente observa comum a todas as gestantes é que é uma fase de transição para a maternidade, onde vai ser construída a mãe que essa mulher se tornará, né? É uma fase repleta de mudanças afetivas, cognitivas e comportamentais da mulher, onde essas mudanças podem contribuir para que haja uma conexão com esse bebê que está sendo gerado, e a partir daí a gente inicia o vínculo da mãe com o bebê. Ao longo de toda essa fase, esse vínculo ele vai crescer e ele vai ser desenvolvido. O vínculo mãe e filho, a gente também pode chamar de vinculação pré-natal, que é um nome que muitas vezes vamos encontrar mais na literatura, e consiste, ele é influenciado pelo critério de aceitação da gestação, né? A forma como essa mulher espera que ela acolhe, né, esse novo membro da família, tudo isso vai estar influenciando na existência desse vínculo ou não. Ele também é fundamentado nas ações e projeções dessa mãe, onde ela vai imaginar esse bebê, mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas ela vai projetar nesse bebê sonhos, expectativas, desejos, e tudo isso vai influenciar diretamente nessa vinculação. E durante a gestação também ele acontece de forma unilateral, né? Apenas a mãe apresenta esse vínculo. Ele vai ser correspondido depois, quando o bebê chegar, de alguma forma ele vai respondendo isso para a mãe. E aí a gente tem o belly mapping, né? Nós temos também a arte gestacional, que é qualquer desenho que você faça na barriga de uma gestante, né? Qualquer representação de algo que ela goste, essa é a arte gestacional. O belly mapping, que também pode ser chamado de ultrassom natural, ele surgiu na década de 90, através da querida parteira Ana Olive Navé, né, muito presente aí no CEAPARTO. E na Oli ela começou a fazer esse trabalho com algumas gestantes mexicanas, né, que não tinham acesso ao ultrassom convencional. E então ela começou a palpar a barriga dessa mulher, identificar ali aonde que esse bebê estava localizado e começou a desenhá-los a fim de que a mulher tivesse uma ideia de como que esse bebê está posicionado ali dentro do útero. Normalmente, o belly mapping ele é realizado depois de 30 semanas de gestação, que é uma fase em que o bebê ele já está num tamanho maior, já está com as suas estruturas formadas, e há uma maior facilidade em palpar seus membros, o dorso, né, o polo cefálico, por isso ele é realizado nessa fase. Também ele é feito em chás de bênção, chá de bebê, cursos de gestante, pode ser feito também durante o pré-natal, e também com algumas gestantes internadas, né, em maternidade, funciona também como uma atividade ali de humanização. E geralmente ele é realizado por profissionais da área de obstetrícia, podendo ser doulas, parteiras, enfermeiros obstetras, médicos, estudantes, né, de medicina, de enfermagem, enfim, né, geralmente ele é realizado por esses profissionais. É necessário que haja ali a identificação do feto,
né, da sua posição, da sua localização, para fazer um desenho um pouco mais fidedigno. Pode ser também feito durante esse desenho a ausculta do BCF, do fluxo placentário, a fim mesmo também de mostrar para a mãe, né, apresentar para ela ali aonde está localizada a placenta, a diferença do som da placenta para o som do coração do bebê. Então, traz esse envolvimento ali para a gestante que tem a oportunidade de vivenciá-lo. Também é um momento de conversa com a mãe, né? Sobre como que ela imagina aquele bebê, a forma como ela acha que ele vai ser, as características físicas, e tudo isso pode ser transcrito ali no desenho, né? Trazendo um pouquinho, aguçando um pouquinho mais essa imaginação da mãe. E a partir daí, inicia-se o desenho, né? Rascunha-se ali na barriga dela e depois ele pode ser colorido. Geralmente ele é feito também com tintas e materiais que não vão causar nenhuma alergia na gestante, né? Que não causem nenhum prejuízo nela. E aí, quais os benefícios que nós temos em se praticar o belly mapping numa assistência a uma gestante? Bom, promove um bem-estar materno, diminuindo um pouquinho aquela ansiedade de conhecer o bebê, né? Acalmando um pouquinho, né, a imaginação da mãe, quando ela coloca ali para fora aquilo que está dentro dela. Também promove, né, que ela conheça ali o bebê dela, que ela aprenda a identificar, isso aqui é as coxinhas, essa parte mais dura, aqui está o bumbum do meu bebê, né? O movimento maior que eu sinto é um chute, o menorzinho aqui embaixo é um soquinho. Então, tudo isso traz uma certa diminuição de ansiedade para essa mãe. Também é uma estratégia educacional, né, para promoção de saúde, pode ser realizado em cursos de gestante, né, ou até como uma forma de chamar mesmo essa mulher para estar participando ali de uma ação promocional de saúde. Estímulo ao vínculo, né, fomentando ali o bebê imaginário. Então, já temos alguns estudos que trazem essa questão do estímulo do vínculo. Também funciona como um método de aproximação da gestante, né, e os familiares dela com o profissional de saúde. Então, se você é um pré-natalista, você pode estar se aproximando ali da sua cliente, da sua paciente, através do belly mapping. Também funciona como uma ferramenta de ensino para os estudantes de enfermagem, de medicina, a fim deles aprimorarem mesmo as técnicas, né, de exame físico da gestante, né? A manobra de Leopold, enfim, a própria técnica da ausculta. Então, funciona também como ferramenta de ensino, enfim, promovendo assim uma vivência de uma assistência mais humanizada. E aí, surgiu, né, aqui no meu município, foi uma técnica difundida principalmente pela residência de enfermagem obstétrica, e aí surgiu o questionamento para a gente, né? Qual o significado do belly mapping para gestantes e puérperas que o vivenciaram, né? O belly map, ele é uma estratégia para aumentar o vínculo desse binômio mãe e filho, e aí a partir daí surgiu o estudo cujo principal objetivo foi compreender o significado do belly mapping para essas gestantes que o vivenciaram, né? E os objetivos secundários foram caracterizar essas gestantes, né, o perfil delas, pontuar os sentimentos vivenciados através do belly mapping e descrever qual a influência do belly mapping na formação do vínculo durante a gestação. A metodologia que nós utilizamos tratou-se de um estudo qualitativo, onde nós fizemos uso da abordagem fenomenológica de Alfred Schultz, buscando principalmente entender qual o significado. Os nossos cenários, né, foram um ambulatório, onde era realizado pré-natal, e uma maternidade do SUS,
E o público foram as mulheres que vivenciaram, né? Seja ali durante a gestação, então nós também conversamos com puérperas, né? Mas que vivenciaram na gestação o Belly Map. Utilizamos um roteiro semi-estruturado e todas as participantes foram identificadas pela letra BM. Nós aplicamos ali o termo de consentimento livre esclarecido, termo de assentimento para as gestantes menores de idade e o termo de imagem também, caso elas permitissem, né, compartilhar a imagem do desenho feito na barriga delas. E foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Unifase. E aí o perfil que nós tivemos, né? Ao todo foram 7 gestantes, 7 mulheres entrevistadas. As idades, né? Variou ali entre 17 e 35 anos. Nós tivemos gestantes desde que não completaram o ensino fundamental até gestantes que tinham o superior completo, né? A renda também, tivemos gestantes que têm um salário até mais de 3, né? E o estado civil tinha gestantes solteiras, casadas, em união estável, paridade também, primíparas e multíparas, e sobre o planejamento da gestação, algumas não, uma não quis falar, né? Nós tivemos 2 que não foi planejada, e o restante, todas relataram que foi uma gestação planejada. E aí chegamos ao nosso resultado de discussão, né? Ao falar do belly mapping, as participantes elas revelaram as emoções que isso trouxe para gente, para ela, né? Que traz à tona o bebê imaginário para o mundo real. Quer por amenizar a ansiedade inerente ao período gestacional, quer pela alegria de conhecer, mesmo que pelo desenho, o bebê desejado, o bebê esperado. Diante disso, a Voz das Mulheres possibilitou a elaboração ali de um motivo por que o belly mapping se relaciona diretamente com o vínculo mãe e filho. Então, nós observamos que havia ali uma idealização do feto e que isso era importante para a concepção do vínculo, né? E aí o que a literatura traz para a gente também é que se o filho não preenche os traços sonhados, né, desejados ali pela mãe, pode ocorrer uma certa frustração afetando o ego materno, né? E aí o bebê real ele vai precisar de uma nova identificação para que haja uma reconstrução desse vínculo mãe e filho. E aí algumas falas de idealização, né, que essas mães trouxeram para a gente. Ah, é uma coisa linda, é perfeito, parece que você está com seus filhos nos braços. Sem palavras de tanta emoção. Se eu pudesse ficar com a pintura, tinha ficado com ela para sempre na barriga. Foi tudo de bom. Vai passando aqui na mente da gente como é que pode ser. Tudo é uma surpresa. E quando nasce, surpreende. Mas é lindo, eu gostei muito. Então, ela traz um pouquinho disso, que quando nascer pode ser que surpreenda. Ela não deixou claro se a surpresa pode ser, né, positiva ou pode ser diferente do que ela está aguardando, mas que naquele momento ela demonstrou ali uma satisfação em poder palpar um pouquinho esse bebê que até então estava só na mente dela. Participar do Belly Mapping foi realmente assim um presente para mim. Foi demais ter feito na gestação da minha filha e hoje, vendo ela, é muito parecida com aquilo que a gente descreveu no dia. Então, foi muito, muito legal mesmo. E essa já foi uma situação diferente em que ela foi uma puérpera, vivenciou na gestação e agora, vendo a filha, ela identificou certas semelhanças ali da expectativa que ela tinha com a realidade que ela tem. E aí, outra coisa que nós temos na literatura são 3 tipos de bebês. Um bebê fantasia, que ele é a projeção futura, onde a mãe manifesta até mesmo alguns feitos próprios, né? É aquela coisa assim de você já imaginar o seu filho lá na frente,
trabalhando, exercendo alguma profissão ou fazendo algo que você gostaria que ele fizesse, né? É algo mais fantasioso mesmo. O bebê imaginário, que é montado ao longo da gestação, e ele é a totalidade dos sonhos, desejos e expectativas daquela mãe, né? E aí, geralmente, ele é caracterizado por características físicas, a cor do cabelo, do olho, o formato do rosto, do nariz, da boca. É um bebê calmo, um bebê mais agitado, a personalidade dele ali. E aí temos o bebê real, que é o que a mãe vai conhecer, vai segurar ali nos braços dela e ao longo do tempo se adaptar a ele. Trouxe mais algumas falas para gente. É que a gente fica vendo o desenho, achando legal, do jeitinho que o neném está na barriga, e no pensamento querendo saber como é. No desenho já mostra como ele fica, é muito legal, gostei. Eu imagino muito. Meu filho deve ser lindo. Outra fala, eu gostei muito, achei bem legal, bem feliz, né? A gente vê como o bebezinho tá e é bem legal, gostei muito. A gente imagina se é cabeludinho, se é carequinha, se é gordinho. É muito bom. É uma fase muito boa. O momento do desenho foi demais, o belly mapping, porque a gente para imaginar como vai ser o bebê e saber a posição que ele está. É uma coisa incrível. Quando você vê o desenho e é muito parecido com aquilo que você tem na cabeça, é emocionante. Eu tenho um pouco de dificuldade de me relacionar com aquela criança que está na minha barriga, apesar de eu saber que ela está ali, de eu sentir aquela criança ali mexendo, mas é como se existisse uma barreira entre a gente, sabe? Depois que nasce, que para mim é que realmente faz sentido. Eu tenho uma certa dificuldade de conversar com a barriga, essas coisas, mas é gostoso, é engraçado, é um misto de sensações. Eu fiz a oficina na segunda gestação e foi muito gostoso. Foi um momento muito bacana, onde realmente a gente consegue se conectar mais com a criança. Então, essa fala veio muito interessante para a gente, que a mãe mostrou que ela tinha uma barreira, uma certa dificuldade, e o belly mapping proporcionou essa aproximação para ela. A criação ali que influenciou diretamente na vinculação pré-natal com aquele ser que está sendo formado ali dentro dela. Criação do bebê imaginário a partir de um vazio que a mãe sente dentro de si, né? Essa é a vinculação pré-natal. Esse vazio diz respeito à ausência de ter um bebê em seus braços, uma vez que ela pode senti-lo, mas ela não conhece fisicamente. Esse vazio faz com que a mesma crie um bebê imaginário e assim a gente tem a vinculação pré-natal. E ela está muito relacionada com as características físicas, né, como eu disse, como sexo, semelhança com os pais, cor da pele, cabelo, características psicológicas, né? A vinculação pré-natal, ela é ali totalmente ligada com o bebê imaginário, né? Que a gente falou dos 3 tipos de bebê. Então, a vinculação pré-natal, ela vai primeiro surgir com o bebê imaginário, para depois ela dar continuidade ali através do bebê real. E há essa necessidade de harmonizar, né, o imaginário com o real, a fim de enriquecer o vínculo da mãe e do filho, promover um lugar para a chegada dessa criança, né, e permitir que a mãe se adapte a pequenas frustrações que ela tinha ali do bebê imaginário com o real. Então, mesmo que não seja ainda uma coisa real, a vinculação pré-natal ela é super importante e ela vai influenciar diretamente na ligação que ela vai ter com o bebê que ela vai segurar nos braços. E aí o belly map ele vem diretamente de encontro com esse vazio materno, estimulando a imaginação da mãe e promovendo esse contato com o feto. Tira um pouquinho da nossa ansiedade para saber como é, de ver como é lá dentro. Eu gostei, muito bom. Foi muito emocionante. A gente sempre sonha em ver o rostinho da criança e ver assim em desenho foi muito legal, muito bacana, gostei muito. E o vínculo vai passar por esse fortalecimento até o nascimento, vai ser influenciado, né,
por algumas mudanças ao longo da gestação, e depois ele vai ser aumentado e continuado ali depois que o bebê nascer. E por fim, né, o significado, ele foi do que era o nosso objetivo, entender qual era esse significado. Ele é evidenciado pelas falas, que revela esse desejo da mãe ver o bebê, que demonstra as boas sensações ali que o belly mapping gerou, e por fim a personificação do imaginário da gestante, né, se tornando real, justificando a influência do belly mapping na formação do vínculo entre mãe e filho, né? E aí, por meio desse estudo, a gente pôde observar que o belly mapping, ele remete a esses sentimentos ligados ali à vinculação pré-natal, porém é necessário um estudo maior, mais aprofundado sobre o tema, para concluir mesmo se ele é um fator modificador do vínculo mãe e filho, né? Para a gente entender um pouquinho mais se ele vai modificar ou não, através do belly map. Algumas das referências utilizadas nesse trabalho. E é isso. Muito obrigada.